Eu tenho raiva demais, é quando a Como pessoa assim? entra em contato com a gente, sei, eu quero que tu faz só um negocinho pra mim, mas é bem simplesinho, bem ligeirinho, tu não precisa nem cobrar caro, porque é bem simplesinho de fazer. Meu amigo, você sabe fazer? Não. Você está disposto a gastar o seu tempo para fazer ou para se qualificar, estudar e aprender a fazer? Não. Então, você tem que valorizar a pessoa que sabe fazer e que vai disponibilizar o tempo dela para fazer e deixar o seu tempo para você ficar de boa. Se você não quer fazer, se você não quer aprender a fazer, se você não sabe fazer, você tem que pagar. Aí, mas você é meu amigo, sou seu amigo. Para ser seu amigo, eu não cobro nada. E agora, para fazer o serviço que eu aprendi a fazer, que eu me dediquei, que eu estudei, que eu me lasquei, você tem que pagar.